Rendimentos do HGLG devem cair logo. E o que acontece com a cotação? A cotação também cai. Ah, Matheus, mas o HGLG não é o melhor fundo imobiliário da Bolsa, é o melhor de logística entre os especialistas? Com certeza ele possui os melhores galpões, com certeza ele é super bem gerido. Mas não é porque um fundo imobiliário é bom que ele vai subir o tempo inteiro, que ele vai pagar bons rendimentos o tempo inteiro. Bons fundos imobiliários também podem cair, também podem reduzir os seus rendimentos. Bem, eu me chamo Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar o porquê os rendimentos do HGLG11 vão cair e, logicamente, vamos ver aí uma boa oportunidade de entrada nesse fundo que atualmente está super caro. Vamos aqui então começar direto ao ponto. Temos aqui, ó, HGLG11. Nas últimas 52 semanas já chegou a mais de R$ 170, a mínima R$ 156,57. Um tempo atrás eu gravei um vídeo sobre ele mostrando os R$ 158. Quem viu aquele vídeo aproveitou um bom desconto no HGLG11, né? Nesse momento ele está sendo negociado a R$ 167,95. Se a gente compara com seu valor patrimonial de R$ 157,80, a gente vê um PVP de 1,06, ou seja, 6% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Nesse momento ele está com dividend yield de 8,10%. Lembrando, o que é o dividend yield? São os rendimentos divididos pelo valor da cotação atual. E o que acontece com os rendimentos? Se o rendimento do fundo imobiliário cai, geralmente o mercado derruba o valor da cota para segurar um bom dividend yield. Então, como eu acredito que os rendimentos do fundo vão cair porque ele está usando as reservas e as reservas estão acabando, ele vai reduzir a sua cotação, ou seja, o pessoal vai começar a vender cotas do HGLG11. Pode ser até que ele chegue a um PVP menor que 1,06. Seria muito bacana ele chegar aqui em 1, na minha opinião seria uma boa oportunidade. Claro, não é recomendação de investimentos, é apenas a minha opinião. Vamos aqui conhecer o fundo imobiliário e depois eu vou te mostrar o porquê eu acredito que ele vai reduzir os seus rendimentos. No seu portfólio, no seu patrimônio, temos aqui imóveis, ele possui cotas de outros fundos imobiliários, ele possui muito dinheiro em CRIs, ele possui muito dinheiro em LCI e também muito dinheiro em caixa, 141 milhões de reais em caixa. Ele possui uma dívida de aproximadamente 695 milhões de reais, o que dá aproximadamente 11% aí de alavancagem. Se a gente ver aqui, ó, para os próximos 6 meses, temos essa dívida, né, de pouco mais de 4 milhões de reais que o HGLG11 tem que pagar, e depois, maior que 12 meses, todas essas dívidas. Então, eu acredito sinceramente que ele vai usar esse dinheiro aqui, ó, da renda fixa, de LCI, talvez alguns CRIs, talvez a venda de alguns fundos imobiliários. Por enquanto, estou super tranquilo em relação a essa dívida. Nesse momento, o fundo imobiliário possui participação em todos esses galpões, além de CRI, cotas de outros fundos imobiliários que eu acabei de te mostrar. Na minha opinião, ele possui os melhores galpões aí do mercado, ao menos por enquanto, né? A maioria, ó, localizado em São Paulo. Rolando a tela aqui para baixo, ele possui aproximadamente 9% de vacância física, na minha opinião, super tranquilo, né? Ele vem reduzindo essa vacância, ó, chegou a ficar em 20% em 2023, um ano atrás. Temos aqui o vencimento dos contratos em pouco mais de 3 anos e meio, tranquilo também, mas é importante você ficar acompanhando isso aqui, ó. Em 2024 vão vencer 10%, em 2025 13%. Vamos ver se esse fundo vai renovar o contrato com esses inquilinos, se ele vai procurar novos inquilinos caso ficar vago, ou se vai permanecer vago, né, aumentando essa taxa aqui de vacância. Quanto aos revisionais, 52% dos contratos vão ser revisionados, ó, em 2024. Pode ser então que ele aumente um pouco dos rendimentos aí, né? Vamos ficar acompanhando aí esses revisionais, sendo que a maioria está indexada ao IPCA, ó, 82%, e temos aqui uma parte em IGPM. Como o IGPM está basicamente negativo, vamos considerar somente essa parte aqui do IPCA. E você pode ver que agora em 2024 temos vários revisionais, sendo o maior a partir de agora, aqui, ó, em setembro, de 9,8 utilizando o IPCA. Quanto à tipicidade dos contratos, temos aqui 67% típico, 32% atípico. Fico muito tranquilo em relação a isso, até porque, conforme eu falei, esse fundo possui os melhores galpões logísticos do mercado. Olha só,
21% AAA, 55% AA, 10% classe A. Quanto à alavancagem, pode ver que é uma alavancagem em torno de 11 para 12% e ele vem amortizando de forma super tranquila. Por isso que eu fico bem tranquilo em relação a essa dívida do HGLG11. E se a gente for olhar as taxas, temos aqui IPCA mais 5, IPCA mais 6. Não é uma taxa tão alta assim, por isso que me dá essa tranquilidade. Agora que você já sabe as informações mais atualizadas do fundo, vamos entender o porquê eu acredito que ele vai reduzir os seus rendimentos nos próximos meses. Esse último relatório é do mês de março, foi publicado recentemente. O fundo apurou uma receita total de 40,9 milhões, o que dá R$ 1,21 por cota, o que levou a um resultado de 33,8 milhões, ou R$ 1 por cota. Mas repare que o fundo imobiliário distribuiu R$ 1,10. Temos aqui então um não recorrente da venda de um CRI, que resultou aproximadamente 7 centavos por cota, ou seja, aqui de forma recorrente, o fundo imobiliário gerou 93 centavos por cota, mas distribuiu R$ 1,10, usando esses 7 centavos por cota e, logicamente, uma reserva que ele possui. Vamos ver isso aqui então no seu DRE, né? Olha só, temos aqui que a receita de locação aumentou de fevereiro para março, isso aqui é muito bom, mas tranquilo, né? Essa parte aqui é a parte de aluguéis do fundo imobiliário, essa parte aqui de baixo é a parte em outros ativos, como LCI, como CRI, como fundos imobiliários. Veja aqui, ó, em fevereiro foi de pouco mais de 5 milhões, em março de aproximadamente 10 milhões. Então, provavelmente aqui está o dinheiro que ele teve, né, vendendo aquele CRI. Consequentemente, ele conseguiu pagar R$ 1,10 aí por cota de rendimento no último mês. Abaixando aqui, ó, olha porque eu acredito que ele vai reduzir os seus rendimentos. Pode ver que ele sempre vem entregando R$ 1,10 por cota. De vez em quando acaba o semestre, ele dá uma porradinha, ó, R$ 1,50 aqui no caso, no mês de junho de 2023. Mas observe, o resultado acumulado aqui, ó, ele começou um ano atrás com R$ 1,66 de acumulado. Hoje já está em 12 centavos de acumulado. Então, nesse um ano, ele veio reduzindo o seu resultado acumulado. E como ele não está gerando R$ 1,10, eu acredito que nos próximos meses ele vai reduzir os seus rendimentos. Beleza, na próxima distribuição, talvez até na segunda, ele consiga distribuir R$ 1,10 por cota. Mas se o fundo não vender nenhum CRI, não vender fundo imobiliário com lucro, não vender algum ativo, ele vai reduzir os seus rendimentos. Ele vai permanecer com esse rendimento, logicamente, se ele ter um ganho de capital para distribuir para o seu cotista. Se ele reduzir os seus rendimentos, o que vai acontecer com a cotação? Logicamente, a cotação vai fazer isso aqui, ó. Ela vai cair seguindo os rendimentos menores do fundo imobiliário. E pensa comigo, vão ter aí alguns revisionais. Vamos dizer então que o fundo imobiliário vai produzir aí de forma recorrente 95 centavos por cota. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas eu não acredito em R$ 1,10 se ele não vender algum ativo. Vamos jogar aqui então, ó, 95 centavos por cota. Vamos jogar 12 aí para ver os próximos 12 meses. Claro, isso aqui é apenas uma estimativa, o fundo pode distribuir um pouco mais ou um pouco menos. Vamos dividir isso aqui pelo valor da cota atual, ó, R$ 167,95. Vamos multiplicar por 100. Temos aqui então, ó, um dividend yield de 6,78%. Cara, a expectativa do CDI para esse ano é fechar o ano com 9%, muito mais do que o HGLG11. Na minha opinião, mesmo o HGLG11 sendo um excelente fundo imobiliário de logística, possuindo os melhores galpões, sendo muito bem gerido, cara, esse dividend yield aqui não é nada atrativo. Eu preferiria colocar meu dinheiro em renda fixa e até mesmo outros fundos imobiliários. Particularmente falando, eu gosto de investir em fundos imobiliários de tijolo com dividend yield superior a 8%, que é esse caso aqui, ó. Mas conforme você viu, ele tende a reduzir os seus rendimentos. Logicamente, reduzindo os seus rendimentos, o que acontece? A cotação segue e tende a cair justamente para aumentar esse dividend yield, porque lembra que eu falei lá no início do vídeo, o que é o dividend yield? São os rendimentos dividido pelo valor da cotação. Se o rendimento cai e o valor da cotação cai, o dividend yield não cai tanto. É assim que funciona em renda variável. E é isso que eu acredito que vai acontecer com HGLG11.
Para você, mesmo o HGLG11 pagando aí 6, 7% de dividend yield, nesse momento, ele vale ou não vale a pena? Comenta aí, eu gosto bastante da sua participação. Bem, fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.